Eu atualmente tenho 19 anos e já fiz mais de 70 mil reais com a internet. E antes que você fale algo, eu quero deixar claro que isso aqui foi ao longo da minha carreira em pouco tempo. E sei que se você seguir exatamente o que eu falar pra você, você vai conseguir fazer muita grana. E se você for um cara mais disposto que eu, você faz até mais. Porque eu sempre fui um cara que procrastina pra caramba, cara. Sendo sincero mesmo. E se eu fiz essa grana, você faz até mais. Então fica comigo até o final. Beleza. Mas como que eu fiz essa grana sendo preguiçoso? Primeiro, eu entendi o seguinte ponto. Hoje existem diversas pessoas empresários que precisam resolver certos problemas na empresa, como, por exemplo, trabalhar a parte do digital, que é produzir conteúdo, fazer o marketing ali do negócio, né? Fazer a produção de vídeo. Eu já tinha estudado isso há alguns anos atrás, então eu já tinha uma certa noção de como crescer empresas usando o Instagram. Foi então que eu decidi bater de porta em porta nas empresas aqui na minha cidade para poder oferecer o meu serviço. Chegava no lugar todo duro, com vergonha e falava: olá, tudo bem? Eu trabalho com marketing, estou à procura de pessoas que queiram vender mais na internet. O que você acha? Eu juro que eu falava exatamente assim, não tô nem zoando. No final, o cara falava, obviamente, que não tinha interesse, mas eu deixava meu número com todos que eu falava. No primeiro mês, eu não fechei um centavo. Até que eu pensei, caramba, mano, não é possível que eu não consegui fechar um contrato. Também é óbvio, né? Olha o jeito que eu falava pro cara. Então, depois de algumas tentativas falhas, eu tive uma resposta um tanto quanto inesperada. Era de um deles, e eu entrei em contato ali. E ele perguntou o que eu fazia e quanto que eu cobrava. Nessa época, cara, eu cobrei 300 reais mensais pra fazer artes no Instagram. Era pouca grana, mas era meu primeiro cliente também, né? Depois desse cliente, eu tive diversas recomendações e fui fechando novos contratos de 300, 500 e até R$ 1.000. Porém, tive um problema nessa época. Eu tava ficando cheio de clientes de pouco valor e ficando com muito trabalho. Eu sabia que dessa forma eu realmente não iria conseguir ficar milionário. Até que eu comecei a produzir conteúdos no Instagram. Fui crescendo meu perfil aos poucos e um ano depois eu fechei alguns clientes de R$ 2.000 mensais. Até que com o tempo desse trabalho, cuidando de perfis, eu fiz um total ali de R$ 70 mil em vendas. Um pouco mais de R$ 70 mil. E lembrando que isso tudo era recorrente, então todo mês o cara ali me pagava o dinheiro. Bom, eu precisava te dar um contexto antes de passar exatamente o que eu fiz. E o que eu fiz foi algo um tanto quanto simples, para ser sincero. Pega papel e caneta e já anota isso daqui. Primeiro, eu busquei todos os contatos que eu já tinha, de amigos, parentes e vizinhos, perguntando se alguém tinha interesse ou se tinha pessoas para recomendar o meu serviço. E aqui tá o pulo gato. Eu não cheguei de qualquer forma. Uma das coisas que eu fazia para que o meu contato me recomendasse diversos outros contatos era justamente oferecer uma porcentagem do valor que eu fechasse para ele. Então, somente por recomendar um contrato. E a mensagem que eu enviava era exatamente essa: fala, meu amigo, seguinte, tá a fim de ganhar grana? Depois esperava. A pessoa ia lá e respondia. Obviamente ela falava que sim, quem não quer ganhar grana, não é mesmo? Logo depois eu falava o seguinte: irmão, preciso que você indique o meu trabalho com 5 contatos de empresários ou amigos que precisam de um trabalho de marketing no Instagram. Se eu fechar um contato que vier de você, eu te ofereço 10% de comissão por cada contrato fechado. Todos topavam e me entregavam diversos contatos. Obviamente eu tinha uma porcentagem mínima ali de pessoas que realmente não tinham contatos para enviar. Depois, eu pedi para esses meus amigos enviar uma mensagem falando bem do meu trabalho, né, e avisando que eu iria entrar em contato. Quando a indicação me respondia, eu trocava uma ideia sobre o negócio dele e marcava uma reunião. E é justamente aqui que acontece a venda. Nessa reunião que eu fazia, eu já tinha uma apresentação feita pelo Canvas, onde eu poderia explicar sobre o meu trabalho, o que eu entregava, tudo mais. Mas em nenhum momento eu falava que já tive clientes, até porque eu não tinha. E nessa reunião eu oferecia 2 opções pro cara ao final de tudo, toda a apresentação. Depois de apresentar todos os itens inclusos, eu falava pra ele o valor de R$ 700. A maioria falava que tava caro. E é aí que mora a malandragem. Porque essa condição só existia caso o cliente fosse comprar depois da reunião. Então a gente fechava a reunião e o cara pagasse depois, ia ser 700. Agora, se o cara pagasse na hora, ele ia ter uma condição especial de R$ 300 pra ele poder pagar. Nisso eu conseguia forçar o cara a pagar o meu serviço e não deixar ele fugir. Porque se ele fugisse da cal, obviamente ele não iria mais voltar. Tá, mas e se o cara perguntasse por que essa condição existe? Eu basicamente falava pro cara o seguinte: irmão, vamos lá, essa condição especial existe por quê? Porque a gente valoriza muito o nosso tempo. Você valoriza o seu tempo, eu valorizo o meu. Então você fechando comigo agora, eu consigo dar prioridade, a gente dá início a tudo e você acaba sendo um case muito bom pra mim, porque empresários que decidem rápido são empresários que sempre têm os melhores resultados. Eu falava exatamente isso, e funcionava. Só que era muito raro da pessoa realmente chegar pra mim e perguntar por que essa condição especial existe. Ela simplesmente aceitava, na maioria das vezes eu falava que não queria agora e queria pensar. Após o cara falar sim, inclusive tive diversos nãos, obviamente, eu enviava a chave Pix junto com o contrato já assinado na reunião e criava o nosso grupo ali. Essa forma que eu fazia era a melhor forma possível pra conseguir clientes começando do zero, sem grana, sem fama. Em resumo, eu oferecia pra quem já me conhecia e depois pedia indicação dessa pessoa, porque é muito mais fácil alguém me pagar quando outra pessoa indicou do que eu chegar nessa pessoa e falar que eu sou bom. E eu aplico isso até hoje para qualquer tipo de serviço que seja criação de site, criação de arte, edição de vídeo, social media, tráfego pago e etc. A única coisa que eu fazia era ficar no computador mandando mensagem para todo mundo que eu tinha contato. Simples assim. E você pode estar aplicando isso agora, inclusive, caso você já tenha alguma habilidade. Irmão, você só precisa aprender uma coisa e vender essa coisa. Eu optei por design, depois fui para edição de vídeo. E detalhe,
Eu fazia tudo pelo celular, porque eu não tinha PC. Enfim, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se eu ajudei, se inscreve nesse canal aqui, porque eu tô com o objetivo de entregar mais conteúdos relacionados ao que eu sei e o que me gerou resultado durante esse período. E curte esse vídeo para poder me motivar a produzir mais e mais conteúdos. Até porque meu papel é esse aqui, fazer você crescer e não errar no que eu errei. Valeu!